Seja feliz você ligado nas imagens do Sempre Atento. E olha, que Sempre Atento, hein? Depois de uma vitória espetacular do Ituano sobre o Paysandu por 3-1 de virada. Muita emoção lá no Novelli Júnior, um jogo muito movimentado e sem a participação do VAR, né? Houve problemas da comunicação entre o VAR e a arbitragem. Isso daí gerou muita reclamação, mas vamos lá. O que interessa é que o Ituano saiu atrás, virou e venceu por 3-1 a equipe do Paysandu, fechando o primeiro turno, né? O turno da segunda fase da Série C. Vamos então aos resultados desta terceira rodada. Muito bem, vamos então aos resultados da rodada, que teve Ituano 3, Paysandu 1, Criciúma 0, Botafogo 0. Estes os jogos do Grupo C. No Grupo D, Manaus 1, Ipiranga 1, Tombense 1, Novo Horizontino 2. Portanto, aí o Ituano foi o único time até agora a ganhar dentro de casa. E o Novo Horizontino, que começou sendo goleado impiedosamente, acabou pelo Manaus, né? Acabou se recuperando e agora, com essa vitória sobre o Tombense, reassume a liderança do Grupo D, mas isso nós vamos ver mais para frente. O nosso primeiro convidado é o Matheus Mancini. Matheus Mancini, que foi praticamente determinante nesse jogo. Foi ele que cometeu a falta, que a arbitragem viu como penalidade máxima e que gerou o primeiro gol da equipe do Paysandu. Aí ele mesmo, Matheus Mancini, 5 minutos depois, foi lá na frente e redimiu-se. Foi ele que marcou o gol de empate do Ituano. Fala, Matheus Mancini. Sim, a gente conseguiu reagir bem após o gol e logo na sequência, acho que uns 10, 15 minutos depois, a gente já estava com o placar empatado e mostrou um poder de reação muito bom. Foi um jogo eletrizante, né? Até o final. Com certeza. E o jogo da volta vai ser ainda pior nesse sentido. O que você espera no jogo lá em Curuzu contra o Paysandu, numa cidade onde eles gostam muito do futebol, respiram futebol? Vai ser muito mais do que aqui. Que cuidados com a tua experiência você recomenda para lá? Eu acho que será um jogo muito pegado. Acho que vai ser um jogo tenso, disputado do começo ao fim, desse nível para cima. Então, acho que vai ser um jogo importantíssimo para a gente. Muito bem, vamos conferir então a classificação. Fechado o turno desta segunda fase, a classificação você confere agora. Então, a classificação é a seguinte: no grupo C, em primeiro lugar, Ituano com 6, em segundo lugar, Criciúma com 5, em terceiro lugar, o Botafogo com 2 e em quarto lugar, o Paysandu com 2 pontos ganhos. O grupo ainda está totalmente indefinido. Grupo D, em primeiro lugar, o Novo Horizontino com 6, em segundo, Manaus com 5, em terceiro, Tombense com 4 e em quarto lugar, o Ipiranga com apenas 1 ponto ganho. Também está indefinido, porém, o Ipiranga aí já aparece com uma possível não classificação. Depende o Ipiranga totalmente desta rodada, deste fim de semana, porque se não vencer, aí sim o Ipiranga já estará fora de qualquer possibilidade de acesso à Série B de 2022. E como a gente sempre faz aqui no nosso Sempre Atento, a gente traz também o ponto de vista de quem está do outro lado, né? O companheiro de imprensa que cobre a equipe do Paysandu, o Saulo Zaire, ele é da Rádio Clube de Belém do Pará, e ele fala como viu esta vitória do Ituano sobre a equipe do Paysandu no jogo que aconteceu aqui no Novelli Júnior. Diz aí, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação. Diz aí, Saulo Zaire. Alô, amigos do Sempre Atento, uma ótima semana para todos nós. Vamos falar do desempenho bicolor na derrota para o Ituano no último sábado no estádio Novelli Júnior. O time do Roberto Fonseca mais uma vez foi tímido, principalmente na hora da construção, das jogadas, das finalizações. É bem verdade
teve ali um pênalti discutido, na minha opinião, fora da área, em cima do próprio Darley, ainda no início do jogo, o que indicou talvez um momento diferente aí nessa fase final da Série C. Depois a equipe voltou a ser a que a gente se acostumou, principalmente na terceira divisão desse ano, com dificuldades ali na proteção da defesa, jogadores à frente do goleiro Vitor Souza muito expostos. O terceiro gol tá aí para corroborar o que eu estou dizendo, e principalmente na construção das jogadas, né, na troca de passes, aquele futebol que muita gente gosta, com bola no chão, triangulações, dribles, boas finalizações. É bem verdade que tivemos aí o gol mal anulado do Rafael Grampola e talvez uma expulsão merecida ali por parte do Igor Henrique. Nada disso justifica mais um desempenho abaixo do que a fiel bicolor, o torcedor do Paysandu, espera. Agora todos nós sabemos que ficou ainda mais complicado subir de divisão por conta de tudo que já foi vivido na competição e principalmente nessa partida contra o Ituano. Na quarta-feira temos a Copa Verde, uma competição regional, e o foco volta a ser o Ituano no próximo sábado aqui em Belém, no estádio da Curuzu. Copa Verde com time misto e talvez força máxima para essa decisão contra o Ituano. O Paysandu vai ter que ir de 3 jogos, vencer 2 e empatar 1, o que, convenhamos, é bastante difícil pelo desempenho apresentado até aqui nesses 21 jogos da Terceirona do Brasil. Amigos, grande abraço, até a próxima. Eu, Saulo Zaire, aqui direto de Belém do Pará, para todos vocês no interior de São Paulo, mais exatamente na nossa querida cidade de Itu. Tchau, tchau, até a próxima. E agora a opinião de quem esteve aqui pelo lado do Ituano. Quem cobre o Ituano é o comentarista Pedro Dalan, da Rádio Convenção de Itu. Ele esteve lá no Novelli Júnior, ele viu a vitória do Ituano sobre o Paysandu e ele fala como viu esta vitória. Muito obrigado, Pedro Dalan, pela sua participação. Olá, Moura. Olá, amigos do Sempre Atento. O Ituano, na tarde de sábado passado, venceu no Novelli Júnior de virada a equipe do Paysandu por 3-1. O Ituano tomou o primeiro gol num pênalti mal marcado, a falta existiu, mas ela foi fora da área. E também teve o gol que não foi validado num cruzamento do Gerson Magrão já no segundo tempo, cabeceio do Thiago Marques. A bola entrou. Haja vista que se você pegar um dos lances, o goleiro vai com todo o braço para dentro do gol, ou seja, depois da linha da área. Então, se ele entrou com o braço inteiro para dentro do gol, é sinal que a bola tinha entrado. Mas prejuízo não foi tão grande para o Ituano, porque o Ituano foi eficiente. Logo depois que sofreu o gol, pressionou a equipe paraense e conseguiu vencer com gols de Matheus Mancini e Gerson Magrão ainda no primeiro tempo, e no encerrar, no apagar das luzes aos 50 do segundo tempo, num rápido contra-ataque, num tiro de 100 metros, o atacante João Vitor, que acabara de entrar na partida, acabou fazendo o terceiro e definitivo gol, que deu os números finais a esta boa vitória do Galo. Não foi uma vitória maiúscula em termos de qualidade técnica, mas foi uma vitória grandiosa pela disposição do seu elenco, que voltou a ser eficiente e matador. Moura, um abraço, é isso daí, vitória do Galo, vamos torcer para que sábado que vem o Galo pelo menos empate de lá e volta com um bom resultado de lá, e quem sabe uma vitória garante o Galo na Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Um abraço a todos, fui! E agora a vez dos técnicos, né? Como o Mazola Júnior viu esta importante vitória. Diz aí Mazola Júnior, ele falou logo após o jogo para o Acas Felliger, que é o assessor de imprensa do Ituano. Diz aí, Mazola. Aquilo que nós tínhamos falado antes, né, após a nossa derrota contra o Criciúma, esses 2 jogos com o Paysandu virou mata-mata. Voltamos ao regulamento antigo. E por causa disso que o jogo foi eletrizante mesmo, como se fosse uma eliminatória como era o ano passado, né? A gente sabe disso.
Acabou o primeiro tempo do mata-mata e agora temos o segundo tempo que com certeza vai ser muito mais difícil do que foi esse lá na Curuzu. Você trabalhou em Belém do Pará nos dois grandes lá de Belém, tanto o Paysandu como o Remo. E é um público que gosta de futebol, respira o futebol. Que jogo que você espera lá semana que vem na Curuzu contra o Paysandu? Curuzu com 50% de público, pode ter certeza que vai influenciar muito no jogo do time deles. É um clube gigantesco, para já estar 3 anos na Série C, e com certeza é o jogo da vida do Paysandu, o jogo do ano do Paysandu. E muito bem, como o Momento do Esporte já vem divulgando, a equipe do Paysandu já mudou de técnico, né? O Roberto Fonseca acabou sendo demitido logo após o jogo aqui do Novelli Júnior. Não foi logo após, mas foi no dia seguinte, porém, a direção do Paysandu já tinha esse pensamento, né, logo após o jogo. De qualquer maneira, o Roberto Fonseca não é mais o técnico do Paysandu, que agora é comandado pelo Wilton Bezerra, ele que é fixo da comissão técnica fixa do Paysandu, e ele já assumiu a equipe do Paysandu em outra oportunidade e agora está de volta, e ele fala como é que tem que trabalhar para que o Paysandu possa, no próximo jogo lá em Belém, reverter essa situação e colocar o Paysandu de novo na briga pelo acesso. Diz aí, Wilton Bezerra. Agora também vai ter uma dificuldade que é a obrigação de vencer, mas a gente está dentro de casa, né? E a gente precisa entender que o Paysandu dentro de casa, ele é e precisa ser forte. A gente pretende e vai trabalhar essa questão psicológica, a gente já teve esse primeiro contato hoje, trabalhando em cima disso, de ser competitivo e de ser muito forte mentalmente para essa decisão que a gente tem contra o Ituano. A gente está preparado para isso, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande, e o foco maior é em cima do lado da parte mental, de confiança, do aspecto psicológico, para que a gente possa entrar, se preparar bem, para poder merecer a vitória no jogo de sábado. E por isso que a gente precisa dar muita confiança, muito reforço positivo para esse grupo, e o grupo está consciente disso, da responsabilidade. Muito bem, esse foi o Wilton Bezerra e a gente agradece demais o apoio que nós tivemos aí por parte da assessoria de imprensa da equipe do Paysandu. Realmente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo trabalho. E agora nós vamos falar com um torcedor, né? Agora a gente está fazendo com que seja uma rotina que um torcedor do Ituano, após o jogo, também fale das suas expectativas. E nós convidamos para esta edição do Sempre Atento o Rodolfo Galdini, que fala sobre o Ituano e sobre as possibilidades de acesso, como ele vê a possibilidade de acesso do Ituano para a Série B. Amor, é isso aí. Vitória maravilhosa, né? Uma virada convincente, né? Lutando contra tudo e contra todos, cara. Esse é o Ituano. Um Ituano que, como eu disse na semana passada, um Ituano que surpreende, que sempre traz coisas positivas pra gente. Eu acho que só mais uma vitória e consegue consagrar o Ituano para pelo menos para uma vaga já. Jogo cheio de garra, cheio de vontade, né? Quem viu o jogo no campo e na TV conseguiu acompanhar um Ituano que não desistiu. Um Ituano que foi raçudo, foi guerreiro, gigante guerreiro, né? Foi um Ituano que, mesmo tomando um gol, um lance duvidoso de pênalti, mas enfim, tomou o gol e não se abalou, não se deixou ser dominado, cresceu no jogo a partir do gol que levou, buscou um empate logo em seguida a virada no próprio primeiro tempo ainda, né, com o Gerson Magrão, e aquela pintura maravilhosa no fim do jogo, né, para consagrar e tirar o atraso do grito de gol do torcedor, né.
Um ano e 7 meses sem gritar gol no Novelli Júnior foi difícil, mas graças a Deus a gente conquistou uma vitória maravilhosa. Vai, Ituano! Legal, muito obrigado, Galdini. E agora, para encerrar este Sempre Atento, que esteve aí repleto de informações, repleto de convidados, nós vamos para a próxima rodada que acontece neste fim de semana. Muito bem, os próximos jogos, então, a próxima rodada, que é a rodada que abre o retorno desta segunda fase da Série C, são os seguintes. No sábado, às 17 horas, Paysandu recebe o Ituano e às 19 horas o Botafogo recebe o Criciúma. Isso os jogos do sábado. No domingo, pelo grupo D, às 16 horas, Novo Horizontino e Tombense. E às 18 horas, o Ipiranga recebe a equipe do Manaus. Muito bem, era o que nós tínhamos aí, agradecendo demais a sua presença, a sua companhia, né? Você que já está acostumado a nos acompanhar aí pelas redes sociais, pelo momentodesporte.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Mouranápolis. Se inscreva, curta o nosso trabalho, a gente fica sempre muito agradecido. Era o que nós tínhamos. E lembrando que o Momento do Esporte estará sempre acompanhando o Ituano e estaremos esse fim de semana acompanhando por demais o Ituano lá na cidade de Belém do Pará, no jogo importantíssimo que para o Ituano pode significar praticamente a classificação e para o Paysandu é um jogo de vida ou morte. Muito obrigado, um abraço e seja feliz.